quero que, no nome de Jesus, a igreja abra as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, versículo 24. Aleluia. Esta palavra o Senhor tem colocado em meu coração já há algum tempo. E confesso aos irmãos que poderia falar de outro assunto, mas nós não falamos daquilo que nós queremos, nós falamos daquilo que o Senhor nos ordena. Amém? Quem quer ouvir Deus continuar falando? Glória a Deus. Deus, Ele é tão fiel naquilo que Ele ordena e naquilo que Ele fala, que automaticamente, aonde Ele manda a sua ordem, tem de ouvir e produzir. E nós vamos observar isso no versículo 24 do capítulo 1. E disse Deus: produza a terra alma vivente. Produza a terra alma vivente. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, eis-me aqui, Senhor. Faça o que o Senhor quiser fazer nesta noite. Meu Deus, o Senhor é um Deus fiel. Nesta tarde, quando estava orando, Senhor, o Senhor, meu Pai, me revelou, meu Pai amado. Tenho certeza que aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite, no profundo de corações aqui, eu teito que serebia, meu Deus, que tebraia, que turiquibébia, que o Teu Espírito Santo já comece a produzir baramanto, que nirebia, tebla, sébia, segundo a Tua vontade, segundo a Tua ordem. O Teu Espírito Santo já promova maramassurianda a quebrantamento, que o Teu Espírito Santo já produza liberdade paramanto que nerébia, para que a alma esteja conectada com o Espírito. Maragatu que terébia, itiuri barabassirianda, vai pondo por terra todas as correntes, caramanturi que débia, e que a liberdade do Teu Espírito Santo seja palpável neste lugar. A adoração da igreja vem abrir os céus, vai produzir no céu aberto. Em nome de Jesus, aqui te caia, o Teu Espírito Santo promova batismo no Senhor. Que o Teu Espírito Santo nesta noite promova renovo, produza cura, produza liberdade, de minigaia, de contato com o céu, manamlachébia. Assim é minha oração. Tenha liberdade, Rei da Glória. E quem crê, levante a tua mão e glorifique o Senhor, dizendo aleluia, dizendo santo, dizendo eis-me aqui. Começa a produzir alguma coisa no mundo espiritual. Começa a produzir a tua vitória. Começa a produzir o teu milagre. Começa a produzir no mundo espiritual o clima e também a unção que você quer receber nesta noite. Aleluia. Pode tomar assento, por favor, glorificando o nome de Jesus. Meus queridos, amados irmãos, nós vamos observar Deus dando uma ordem à terra por duas vezes. A primeira vez está no capítulo 1, por versículo 12. Desculpe, por versículo, aleluia, por versículo 10. E Deus, Ele ordena a terra para produzir segundo a sua espécie. E nós vamos observar esta ordem. Quando Deus fala para a terra, produza alma vivente. E sabemos nós que a terra, ela tem essa autoridade, este poder para produzir as árvores, para produzir
ali conforme a sua espécie, a natureza, e também aos seres vivos, ou às almas viventes. E nós vamos observar também da terra, nós vamos poder arrecadar alimentação, nós vamos poder também se alimentar desta terra. Mas algo me chama a atenção. Deus, Ele dá ordem para a terra prepara tudo, mas só consegue germinar a partir do momento que Deus ordena que venha o orvalho para produzir ali a terra a produzir conforme a ordem de Deus. Conforme a terra é molhada, começa a surgir os brotos, começa a surgir a ordem de Deus conforme a terra obedeceu. E nós vamos poder observar também, quando Deus ordena a terra produzir, a terra ela produz prata, ela produz ouro, ela produz metais, ela produz algo maravilhoso e valoroso. Quando nós vamos observar sobre até mesmo os 25 anos da Assembleia de Deus Filadélfia Regional Formosa, nós vamos observar uma ordem de Deus para esta igreja, para que ela produza, e ela tem obedecido esta ordem. 25 anos de existência na Vila Formosa, mas aqui dentro da palavra nós vamos observar uma ordem a qual a terra acatou, para que haja algo ainda maravilhoso. Nós vamos observar quando a terra obedecendo aquilo que Deus ordenou, ela vai produzir algo fantástico, ela vai produzir o pó da terra, e do pó da terra, Deus ele vai produzir algo maravilhoso, ele vai conduzir ele vai produzir a primeira matriz, o chamado Adão. Pelo pó da terra, Deus agora faz Adão, aleluia. Tudo vem consequência de uma ordem e uma determinação, e do pó da terra, Deus agora faz Adão, e agora Adão ali pronto, Deus agora sopra o fôlego da vida sobre Adão, e agora nós vamos observar uma conexão da terra para com o céu. A terra produziu aquilo que Deus ordenou ela produzir, e agora nós vamos observar o céu produzindo aquilo que ele quer produzir na terra. Agora tem um ligamento da terra para com o céu para com a terra. Por isso que nós precisamos entender que nós vemos do pó da terra, nós só somos alguma coisa por causa da conexão do céu para com a terra. Não tem como nós chegar em qualquer lugar se não tiver esta conexão do céu com a terra. E a Imbará e a Xébia, e o homem precisa entender, se ele é produzido do pó da terra, ele tem uma ordem de Deus: produza, 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 produza. O que ele vai produzir? Se a conexão da terra com o céu, ele precisa entender, a ordem vem do céu para a terra, a ordem vem do céu para mim. Produza a igreja, produza a igreja. O que a igreja precisa produzir? Adoração, adoração. Quando a igreja produz adoração na terra, o céu, ele produz glória na terra. Esta conexão nós precisamos entender ela. A terra, ela tem o dever de produzir segundo a sua espécie, aleluia. E o homem só se torna alma de vivente a partir do momento que Deus
Sopra em suas narinas, o fôlego da vida. Chorabagaia. Se você está aqui nesta noite, você tem vida. Então, se eu fosse você, eu já começava a produzir alguma coisa. Eu vou deixar você produzir alguma coisa, porque o céu já está pronto para produzir aqui. O céu já está determinado para produzir aqui. Eu vou deixar você produzir. É você e Deus. É você e Deus. O céu quer te ouvir produzindo. Produza, produza. O céu quer produzir aqui na sua vida nesta noite. Por isso que nós vamos observar um cristão, quando ele deixa de produzir, é a mesma coisa que ele está deixando de viver. Porque agora, quando um cristão ele deixa de produzir na presença de Deus, ele está perdendo o ligamento do céu para com a terra. Agora o ligamento dele é só com a terra. Por isso que fica fácil de se tornar um crente carnal, um crente que só consegue enxergar carnalidade. A visão dele fica agora para baixo, não para cima. A visão dele fica parada, fica estagnada. Por isso que o crente, quando ele perde a ligação do céu para com a terra, ele começa agora a murmurar, reclamar, começa a achar normal pecar, começa a achar normal parar de orar, começa a achar exagerado, a palavra é pesada. Agora, quando o crente está conectado com o céu e o céu com ele, ele vai adorar em qualquer situação, ele vai glorificar em qualquer momento, porque o céu é prioridade na vida dele. Amanto Kenerebia Shebia. A terra recebeu a ordem. E se eu sou produto do pó da terra, e eu recebi do céu o fôlego de vida vindo da boca de Deus, eu tenho algo do céu na minha vida. Amanto Keberebia Shebia. Se eu tenho algo do céu na minha vida, eu sou dirigido pelo céu, não sou dirigido pela terra. Eu estou na terra, mas é o céu que me dirige, é o céu que ordena na minha vida, é o céu que me governa, é o céu que tem liberdade de falar comigo. Por isso que aquele que tem conexão com o céu, ele vai dizer: ó, que saudade de Sião. Barabachurianda. O crente carnal que está vivendo na terra, a conexão dele é diferente. Ele planeja tudo, menos o Banchereb, o planejamento dele com o céu na terra. E Decandarai, sabe o que está faltando nesses últimos dias? Homens que faz o céu descer. Andeblashandaraia e Dekebiabaraia. Por quê? Porque homens que faz o céu descer, a igreja que faz o céu descer, ela entende o propósito e o poder da glória de Deus na terra. Rebecandarai, o Espírito Santo de Deus ainda passeia e anda no meio de nós, e ele se faz presente nesta noite. Ele quer renovar nesta noite, ele quer curar nesta noite, ele quer libertar nesta noite. Abacandarabachandaraia. Nós vamos observar algumas outras partes de produção na Bíblia. Nós vamos ver Jesus Cristo chamando os seus discípulos para orar no Getsêmani. E quando ali ele chegando, Jesus caminha um pouco adiante, deixa eles sentado e fala para eles vigiarem. Não fala em primeira instância para ele orarem, vigiai-vos. E Jesus, voltando algum tempo depois, pega eles dormindo e fala para eles vigiar
e orai. Amanto reberebe, e volta para orar. Mas voltando mais uma vez, pega eles dormindo de tristeza. E agora Jesus fala para eles: vigiai e orai. Quem não vigia, quem não ora, produz tentação. Arábia, Chévia. Por isso que nós vamos ver nos dias de hoje um bocado de crente produzindo tentação, porque não ora, porque não jejua, porque não vigia. É uma crentaiada que não anda vigiando na terra, é uma crentaiada achando que é tudo normal na terra, é uma crentaiada achando que pode continuar no pecado e ir para o céu. Está na hora de produzir santidade, está na hora de produzir comunhão, está na hora de voltar a ter ligamento com o céu. Em um congresso como esse, quem produz santidade, quem produz unção, quem produz ligamento com o céu, ele está coladinho em Jesus, ele está ligadinho com Jesus. Sabe por quê? Porque ele quer receber algo diferente, ele quer receber algo do céu, ele quer andar na rua e os outros olhar para ele. Lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai, lá vai, lá vai. É gostoso nós ouvir as histórias dos nossos amigos, pais que andaram pela terra operando milagre, como Paulo. O lenço de Paulo curava. Xerabadaia, abacandarai. Se o lenço de Paulo curava por causa da unção dele, o meu também vai curar, porque a mesma unção que estava na vida dele tem que estar na minha. Agora precisamos entender a intimidade que Paulo tinha com o Pai, com o céu. Ele vai dizer assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Era gostoso a gente observar e a gente analisar as vigílias de outra hora e as vigílias deste tempo. Quando se fala de oração, já se pergunta logo: será quantos momentos, quanto tempo de joelho dobrado? Eu não vou naquela vigília porque tem de ficar de joelho 1 hora. Eu não vou naquela vigília porque não tem louvor. Deixa eu te falar uma coisa: para produzir essa conexão do céu para com a terra, primeiro o céu tem que descer. Entenda isso. Deus, ele não soprou na narina de Adão do céu à terra. Ele desce à terra e sopra na narina de Adão. Ei, está precisando fazer o céu descer de volta na tua vida, no teu ministério, na tua casa. Xerebebebe a xandaraia. Por isso que nós vamos observar, o obedecer é fantástico, é gostoso. O obedecer não dói, não machuca. O obedecer faz produzir. A igreja fala comigo assim: obedecer faz produzir coisas boas. O desobedecer faz produzir coisas más e morte. Pastor, não concordo, é bíblico. É bíblico. Adão desobedeceu. E até hoje, por causa do seu erro, ainda a terra produz. O que você está produzindo na sua vida? O que você está produzindo no seu ministério?
o que você está produzindo na tua história, o que você está produzindo na sua família. Eu não sei a maneira que você chegou aqui, produzindo bem ou produzindo mal, mas eu posso te dizer uma coisa: pelo poder do nome de Jesus, você pode sair daqui produzindo glória, poder, unção, avivamento. Você pode sair daqui produzindo sobre a tua casa o poder do Espírito Santo de Deus. O milagre está acontecendo. Sabe por quê? Porque tem algumas pessoas aqui que já entendeu o caminho da produção e começa agora a glorificar o nome de Jesus, e o céu vai renovando, o céu vai renovando, o céu vai selando, o céu vai operando. Fui pregar em um certo lugar, e depois da mensagem chega um senhor, e ele vira e fala assim para um irmão, fala: olha, o pastor aí diz que não pode mentir, mas na verdade não é eu que falo que pode mentir ou não pode mentir. A Bíblia que vai dizer que não devemos mentir, mas aquele que mente, ele tem um pai. Eu não quero entrar aqui nesse assunto, mas aqui eu quero dizer o que este homem presbítero falou para mim: vai nesse jeito aí que você vai dar certo. Não é que vai dar certo, é quem é certo diante dele. E ele bate no meu ombro e diz assim: você tem alguns dias aí de crente, eu já tenho 50 anos de crente, mas a questão aqui para produzir não é quem é mais novo, quem é mais velho. A questão aqui para produzir o céu na terra é quem quebranta mais, é quem obedece mais, é quem se submete mais, é quem ouve mais e quem pratica mais. A igreja, ela precisa entender que tem uma ordem de Deus. A ordem de Deus: você é o sal da terra. A ordem de Deus é luz. A palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus é a mesma. O Deus da palavra, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele revela, ele exorta, ele humilha, ele deixa no canto isolado, ele faz aquilo que ele quer fazer. Agora tem um bocadinho de gente aí achando que é dono do teu nariz, querendo mudar a palavra, mas a palavra não muda. O Deus da palavra não muda. Se ele falou que vai te usar, se ele falou que vai te levantar, ele vai, ele vai, ele vai. É por isso que ele está produzindo em você o que ele vai fazer e o que ele vai falar. Lá em Ezequiel, lá na casa do oleiro, ele ainda é o oleiro, ele ainda é o oleiro. O pezinho dele está na roda da olaria, é ele que movimenta a roda, é a mão dele que põe sobre o barro. Se ele está te amassando, glorifique a ele. Aleluia. Me chamar a atenção quando o oleiro, ele amassa o barro, e no amassar o barro, ele vai tirando a impureza. Ele vai tirando a impureza do barro. E quando ele observa que o barro agora está no ponto, a liga já está boa, o barro está bem preparado, ele coloca agora a bagandarabaxandaraia,
no seu devido lugar, para agora formar o vaso. Tem muita gente querendo ser vaso antes de ser barro. Tem muita gente querendo estar na prateleira antes de passar por o amassar do barro. Tem muita gente querendo aparecer antes de ser amassado primeiro. Se Deus está te amassando, glorifique Ele, porque Ele está tirando a impureza. Se Ele está te humilhando, glorifique Ele, porque Ele está tirando a impureza. Chamango debra sébia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu achei que eu ia demorar mais um tempo para vir aqui. Mas o Senhor, Ele é o dono do tempo. Mas eu lembro em uma conversa antes de sair daqui, que eu acredito que foi com o divino, que eu falei um tempo para voltar. E eu falei assim: e eu vou voltar pela misericórdia do Senhor para pregar no Congresso Formoso. Sabe por quê? Porque o Senhor que amassa o barro, Ele também é o mesmo que faz o vaso. Baragacho quederebiabias. O mesmo Senhor que ordena e permite lançar na fornalha de fogo é o mesmo que passeia lá no meio. Eu vou repetir: o mesmo que lança e permite lançar na fornalha de fogo é o mesmo que passeia no meio dela. O mesmo Senhor que coloca num canto de esquecimento é o mesmo Senhor que pega e coloca em destaque para a glória do nome dEle. O mesmo Senhor que coloca na prova é o mesmo Senhor que aprova. Baragaço queberebe a xandaraia. Derebe a rantu iberebe a xaragaia. E agora nós vamos observar a ordem de Deus para a igreja. Dentro da igreja nós vamos observar os departamentos: departamento de louvor, departamento de missões, departamento, os obreiros, diácono, diaconisa, a membresia da igreja. Tem uma ordem de Deus para nós, e a ordem de Deus é: avante, não para. Por isso que nós vamos observar no início do culto, nós começa a oração, e a oração, a ordem de Deus é para que a oração ela chega no céu e causa alguma coisa no mundo espiritual. E neste momento, logo o louvor ele começa a louvar, e quando o louvor ele pega no microfone e ele começa etuando louvores ao Senhor, o céu automaticamente, um grupo de louvor que está produzindo no céu, ele começa cantando, glorificando, e aí a adoração dele já vai produzindo alguma coisa, vai contagiando a membresia da igreja, o céu já vai sendo contagiado, os anjos já ficam de prontidão, ouvindo a ordem, esperando a ordem de Deus. Então, através deste momento do louvor, os anjos estão ouvindo, esperando a ordem de Deus, para que o céu venha movimentar no meio da igreja, a manta rabechebe, e o grupo de louvor vai entoando louvores, vai glorificando o Rei da Glória. Quem sabe as lágrimas vai saindo. Por quê? Porque toda adoração verdadeira, ela vai promover algum sinal, ou é um levantar de mão, ou é um glória a Deus, ou é uma lágrima descendo. Uma adoração a Deus, ela vai promover alguma coisa. Eu não sei o que está sendo promovido em você, mas eu sei de uma coisa: quem tem o fôlego de vida vindo da boca de Deus, ele está promovendo alguma coisa em tua alma, ele está promovendo alguma coisa na tua vida. O louvor chega no céu, as oportunidades estão agora sendo administrada, abacandará, e toda oportunidade há. Glória a Deus, aleluia. Tem glória no altar, tem glória na igreja, e quando tem glória ela sobe,
e quando ela chega no céu, a glória de Deus ela desce, e quando a glória de Deus ela desce, tem batismo com o Espírito Santo, tem renovo, tem cura, tem libertação, tem restauração. Alebia chorabadaia, o decandarabachandaraia, indeblaçurianda. O grupo de louvor agora determinado a adorar, e vem a palavra. Agora a palavra não é o pastor que te leva ao céu, é você que vai através da palavra ao céu. Você tem a liberdade de produzir algo nesta noite em favor da tua vida. E a palavra nesta noite, igreja, volta a produzir. Nós vamos observar os discípulos de Getsemane. Eles estavam lá, eles estavam em posição de oração, mas eles não estavam produzindo. A igreja precisa entender, a igreja brasileira precisa entender, está na hora dela voltar a produzir. Provo, apenas 2 crentes abençoados e ungidos, Paulo e Silas, depois de ter tomado açoites e ser lançado no cárcere, eles dobraram os seus joelhos, e eles ali adoraram ao Senhor. Pensa numa igreja que produz apenas com 2 membros. 2 membros. Ela produziu um terremoto. As cadeias foram quebradas. O que que tinha dentro? Sabe aonde era a congregação? Dentro do cárcere. A congregação não era no centro da cidade, a congregação não era no Palácio da República, a congregação, ela não tinha coluna de ouro, a congregação, ela tinha o Espírito Santo de Deus dentro dela, e era lá no cárcere, era no cárcere. A congregação que tem Deus na vida, ela promove terremoto no bairro que ela está, na cidade que ela está. Então, se eu sou o templo de morada do Espírito, o terremoto está acontecendo dentro da minha casa. O terremoto está acontecendo no meu bairro. O terremoto está acontecendo na cidade. Falei para o pastor Lindomar, um tempo desse, falei, eu sou grato a Deus, porque o Senhor me abençoou, usando o Senhor e a Regional Formosa e o ministério, para mim tirar férias, fazer aquilo que eu mais amo. Posso estar morrendo, mas nunca senti e nunca vou sentir, por causa da glória de Deus. Esse negócio de entregar a congregação não tem como. Abaxuriandará, por quê? Porque Deus me entregou aquilo que é mais precioso para Ele. Ele me deu a responsabilidade. Abacandará, baixando. Pode estar morrendo, o Senhor da vida produza. E Deus é bom. Deus de vez em quando permite um punhado de demônios se levantar contra. Permite. Foi assim com Jó. Nós não somos melhores do que ninguém. Pelo contrário.
Nós somos até piores. Jó bonitinho, arrumadinho, levantava todo dia de manhã para santificar seus filhos. Deus permitiu para melhorar Jó. Queremos só pregar o amor. Deixa eu falar uma coisa. O amor de Deus foi tão grande que produziu a morte. E às vezes nós, como ministro do Evangelho, nós estamos produzindo a morte espiritual para o povo. Baragacho e quebebias. E Deus nos chamou para produzir vida. E que o que está levando o povo ao pecado é a morte ao pecado. Por que há frieza espiritual no meio da igreja? Sendo que 2 homens, eles fez o cárcere se abrir, a glória de Deus desceu. E sabe o que aconteceu? O carcereiro que estava perto a tirar a vida, agora ele aceita Jesus e ele e a tua casa serviremos ao Senhor. A igreja foi chamada para produzir salvação de alma, ganhar alma, e de pregar o evangelho a toda criatura, e de pregar o evangelho a toda criatura, e de pregar o evangelho a toda criatura. Pode ser quem for, é para pregar o evangelho, pode ser quem for, pode ser perigoso, pode ser bandido, pode ser gente boa, prega o evangelho a toda criatura. A produção da igreja não pode parar. A produção do louvor não pode parar. A produção do altar não pode parar. A produção da igreja não pode parar. Sabe por quê? Está completando 25 anos de idade. É porque está produzindo. E o céu está promovendo. O céu está dando crescimento. Alebechorabadai, Abukundarabachandaraia. Obedecer é bom demais, irmão. Mas antes de obedecer, até que entendemos obedecer dói. Mexe com o nosso orgulho. Mexe com a nossa razão. Mexe com o nosso direito. Quando nós entendemos que nós não temos direito. Quando nós entendemos que o nosso chamado foi para sofrer. Foi para ser aborrecido mesmo. Ser contrariado. Enquanto eu ouvi só assim lá da minha mãe até os 14 anos de idade, me promoveu as drogas, me promoveu a ruína. Quando eu aprendi a ouvir o não de Deus, me promoveu a salvação, a libertação, a transformação, a mudança de vida. Estava em oração nesta tarde e o Espírito Santo falou para mim: tem um bocado de gente lá que parou de produzir. Eu quero fazer voltar a produzir. Eu quero fazer voltar a alma a produzir, glória a Deus. Eu quero fazer a vida dela produzir, a falar em língua estranha. Eu quero fazer algo acontecer de maneira especial. Há uns anos atrás, a misericórdia de Deus encontrou alguns doidos aqui na igreja. E Deus, com a sua misericórdia, nos proporcionou a produzir os guerreiros de oração. E esses guerreiros de oração, eles foram para um monte ali perto, atrás da casa do Laércio. Aleluia. E naquele lugar, a oração era: nos manda para os valados, nos manda para os becos. O Senhor começou a produzir. Eu lembro de um testemunho desses guerreiros de oração, assim chegando para deixar a Kate e o Alexandre, se eu não estiver enganado. Uma mãe vem correndo no meio da rua, pedindo pelo amor de Deus, ajuda o meu filho que está tentando suicídio. Tomou um punhado de remédio, carabacantara para morrer, baragaia, xurigá.
E agora nós vamos ver e entender o que isso promoveu: salvação. Porque ele está dentro da igreja hoje adorando Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos voltar a entender, a produzir. Quem aqui quer milagre, glorifique o Senhor. Será que a tua fé já conseguiu promover alguma coisa? Será que a tua adoração já conseguiu promover alguma coisa? Será que o teu louvor já conseguiu promover alguma coisa? O teu culto, será que já chegou no céu? Xaramanto rebaraia. Eu quero aqui fazer uma oração. Pedir para a igreja ficar sobre os pés. Aleluia. Aleluia. A ordem da terra, de Deus para a terra, é para que ela produza. E ela produziu o pó. A água chegou, produziu o barro. Xaramitu reberique porabas. Xiriganel liasébia. E o que me assusta nesses últimos dias, que tem muito profeta aí se promovendo, mas não tem produzido nada. Mas eu louvo a Deus que esse ministério tem profeta de Deus. Tem profeta de Deus. E o bom é que a profecia ela vem do jeitinho que Deus manda. Quero chamar a pastora Franciele aqui. O diácono João. Aleluia. Pode ter a liberdade para adorar a igreja. É o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que vai te renovar aí. É o Espírito Santo que vai te renovar aí. É o Espírito Santo que está aqui para receber e levar até o Pai. Arrimindo mende betokenda rindoman ando ripetchomangandara mandabias. É o Espírito Santo que está promovendo aí na tua vida. É o Espírito Santo que vai promover no teu ministério. Tem pessoas aqui nesta noite que precisa entregar a sua vida para Jesus. Quantos anos já passou? Quanto tempo já passou? Barakenchu kemirebahas. Kumbaramantu kererebiasebi ongarai chirigadaya. Aleluia. A ordem da igreja é ser uma igreja cheia da glória dele. A ordem para a igreja é ser uma igreja viva. A igreja que para de produzir, Jesus tem vontade de vomitá-la, de pôr ela para fora dele. A igreja que produz, olha o que o Espírito Santo está me falando aqui. A igreja que produz, ela vai entender o que eu falei para Nicodemos. Tem que nascer de novo. Tem de nascer da água e do Espírito. Como nasce da água do Espírito? Nós temos de ser gerado no ventre do Espírito Santo.